Vamos a palavra do Senhor em Josué, capítulo 24. Nós leremos nesta manhã os versículos 14 e 15. Josué, capítulo 24, versículos 14 e 15. Parte desse texto é bastante conhecido e demonstra aqui um compromisso de Josué, não somente dele, mas como ele também liderando a sua casa, a se comprometerem a servir o Senhor. Josué, capítulo 24, versículos 14 e 15. Nos diz a palavra do Senhor. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, agora ao meditarmos na Tua palavra, ilumina nossos olhos, nosso coração, nossa mente, para enxergarmos as verdades do Senhor, aplicarmos no nosso coração e assim vivermos pela Tua vontade. Oramos em nome de Jesus. Amém. É importante nós considerarmos, meus irmãos, ao pensarmos nesse texto, sobre o contexto. O livro de Josué é o livro onde está descrito quando eles passaram o Rio Jordão e começaram a conquista da terra que havia sido prometida a Abraão. Em Deuteronômio, eles foram recordados, antes de entrarem, sobre o compromisso que Deus os chamou. Em Deuteronômio, Deus recorda as leis. Em Deuteronômio, nós temos um novo registro dos 10 mandamentos. Então, Deus lembra quem eles são como povo e quem Ele é como Deus. De que eles deveriam, por essa razão, por causa desse pacto que foi feito, desta aliança, que eles deveriam se comprometer com o Senhor. E aí, quando eles entram na terra e começam a conquistar as cidades, Josué vai descrevendo, o livro de Josué vai descrevendo estas conquistas. E aí nós chegamos no capítulo 24, o último capítulo deste livro. Josué logo também morrerá e o povo será liderado pelos juízes. E só que diferente de como foi até aqui, Moisés e Josué foram líderes gerais para toda a nação. E a partir dos juízes nós temos líderes locais, o povo fica fragmentado até quando Davi unifica novamente o reino e traz todo mundo junto para si como uma só nação. Mas aqui Deus está chamando o povo a um compromisso com ele. No começo do capítulo, versículos 1 até o 13, Deus descreve, ou Moisés aqui, melhor, Josué descreve para eles o que Deus havia feito, como Deus havia entregado aquela terra em suas mãos, como Deus havia feito que eles vencessem os inimigos, mas apesar disso, eles continuavam servindo outros deuses. Deuses que eles aprenderam a cultuar no Egito, depois, na sua caminhada, continuaram a fazer, e mesmo aqui nesse tempo, aprenderam possivelmente com os cananeus. Então, Deus está chamando-os a um compromisso. E isso começa com a expressão interior. Deus não quer que nós apenas venhamos à igreja, estejamos aqui no culto e tudo certo. Deus quer que o nosso coração seja transformado. Então, uma mensagem aos pais nesta manhã, e que serve para todos nós, é que Deus chama-nos para um relacionamento com Ele. E isso começa com um compromisso com o Senhor. Veja o versículo 14, que após recordar tudo aquilo que Deus havia feito por eles, ele chama o povo a temer ao Senhor e servir-o com integridade e fidelidade. Lá em Deuteronômio 6, no versículo 4, nós temos ali registrado um dos discursos de Moisés em que ele fala: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Por isso, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. Josué está recordando isso. Servi ao Senhor, temei ao Senhor e o servi com integridade. Quando nós pensamos aqui em temor, geralmente nós pensamos num temor de alguém que tem medo, de alguém que olha para alguém que tem muito mais força e teme o que pode acontecer.
Mas aqui o temor do Senhor, em toda a Bíblia, é reconhecer quem Ele é. É saber o que Ele pode fazer. É saber que Ele pode dar aquilo que precisamos sem que nós peçamos, ou mesmo que nós peçamos, que Ele pode dirigir a nossa vida, porque Ele é o Senhor, que Ele pode nos atender nas nossas necessidades, mas lembrando quem Ele é. Ele continua sendo Deus. Apesar de a Bíblia mostrar que Ele desce até nós e se compadece das nossas fraquezas, o próprio Cristo, Jesus, quando veio a esse mundo, Ele veio e sofreu no nosso lugar. Ele experimentou a dor humana. E por isso o autor aos Hebreus diz que ele sabe o que é padecer e por isso ele pode se compadecer ou ter compaixão das nossas dificuldades. Então é reconhecer quem ele é, que ele é o Deus que está acima de nós, que tem todo o poder sobre o universo, que governa este mundo, mas que ao mesmo tempo é um Deus que está próximo de nós. Nem só considerando que ele é o nosso amigo, que ele é o nosso companheiro, e nem só temendo a ele como um Deus que está irado contra nós, mas entendendo que a Bíblia revela que ele tanto é o Deus além de nós, acima de nós, quanto o Deus que se aproxima de nós. E por isso, tratar com ele da forma que ele quer ser tratado. Temor. Então, é reconhecer quem Deus é, tanto em seu ser, quanto nos seus atos. E serviço aqui não tem a ver só com o que nós fazemos na igreja. Não tem a ver só com tarefas que nós desempenhamos, mas o próprio culto é um serviço ao Senhor. E a Bíblia mostra também que a nossa vida é uma vida de culto ao Senhor. Quando nós estamos vivendo a nossa vida, trabalhando, estudando, no momento de lazer, em qualquer momento da nossa vida, nós estamos adorando ao Senhor. Por isso que Paulo escreveu aos Coríntios que em todas as coisas nós glorificamos a Deus, nas menores. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Por menor que seja a tarefa, por mais insignificante que pareça, por mais corriqueiro que possa parecer, são atos feitos para a glória de Deus. E aí, a questão é, como nós temos vivido? As ações que nós tomamos, as decisões que tomamos, como elas são diante de Deus? São submetidas à sua vontade, no temor do Senhor, ou são de acordo com a nossa própria vontade? Por isso que Josué fala para eles aqui, serviu com integridade e fidelidade. Integridade significa com o seu ser completo. Seu pensamento, seu coração, seus sentimentos, suas mãos que agem, seus pés que correm. Para onde nós temos caminhado? Para onde nós temos nos direcionado? E fidelidade aqui ao Senhor é considerando Ele como o único Senhor. Então, a primeira mensagem de Josué ao povo é: escolham pelo Senhor. Temam Ele, serviu com integridade e fidelidade e lancem fora os deuses aos quais vocês serviram. E os seus pais também, além do Eufrates e no Egito, e serviam ao Senhor. Meus irmãos, aqui nós temos algo precioso da palavra de Deus, que é a herança que nós podemos dar aos nossos filhos. Veja que uma geração e outra se perderam e se desviaram, porque aprenderam com os seus pais a desobedecer ao Senhor. Aprenderam com seus pais que no momento em que algo que eles queriam não fosse dado, a gente busca em outros deuses. A gente busca em outras fontes que nos deem aquilo que precisamos. Se falta o alimento, a gente vai atrás de outros deuses. Se falta chuva, nós vamos atrás de outros deuses. Se falta aquilo que eu preciso, o que eu quero, eu busco outro Deus que me satisfaça. É muito fácil nós atribuirmos isso aos deuses de escultura, como seria o caso aqui, mas hoje também, quando nós precisamos de alguma coisa, e há a promessa de Deus do sustento, do alimento e de tudo que nós precisamos, quando falta e nós não vemos saída, nós vamos buscar outras formas. Ou pior, primeiro a gente tenta tudo, aí depois, quando nada funciona, a gente vai lá e recorre a Deus. Olha, Senhor, agora não tem mais saída, eu tentei tudo. Agora, quem sabe o Senhor não faz por mim. Mas primeiro o meu coração foi direcionado a viver por si mesmo. Eu primeiro busquei, eu primeiro tentei, eu primeiro fiz, eu primeiro determinei o que eu ia fazer. Aí depois, quando nada funcionou e agora eu cheguei no final, na parede, igual lá no fundo, cheguei na parede, agora não tem mais o que ver. Agora eu vou para Deus. Senhor, me ajuda. Quando a Bíblia fala, haja, faça, sonhe, só que não tire Deus dos seus planos. Lá em Tiago 4 fala sobre um homem que decidiu
ir a outra cidade e comercializar os seus produtos. Ele disse, olha, eu vou fazer isso, 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 vou ter tanto de lucro. Só que o texto diz que ele esqueceu de uma coisa, que Deus é quem abençoa, que Deus é quem o protege, que Deus é quem o guia. Então, por isso, nossos pensamentos, nossos desejos, nossas vontades precisam ser conduzidas pelo Senhor. E isso envolve esse serviço que ele chama o povo a prestar ao Senhor, servir ao Senhor. E o Salmo 100 fala que isso deve ser feito com alegria. Não é com peso, pensando, já que eu não consigo, eu vou me submeter a Deus. É com alegria, servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, saber que ele é Deus, e nós somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Por isso, então, a primeira parte desse texto nos recorda sobre um compromisso real e verdadeiro com o Senhor. Se a palavra de Deus não estiver no meu coração, não tem como eu conduzir os meus filhos ao Senhor. Se a palavra de Deus não está no meu coração e a sabedoria de Deus não é produzida em mim, não tem como eu ser guiado pelo Senhor. Eu posso até tentar, mas se o meu interior não for transformado, isso não acontece. A segunda lição que nós temos nesse texto é que, portanto, uma vez que nós somos voltados ao Senhor, uma vez que o nosso coração nos direciona a esta verdade, o pai tem a responsabilidade na sua casa de conduzir a sua família diante do Senhor. No final do versículo 15, ele diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, Josué está dizendo ao povo, olha, se parece mal para vocês servir ao Senhor, então escolham. Vocês têm um monte de deuses aí que os cananitas seguem, que os egípcios seguem. Então, se vocês não querem servir ao Senhor, escolham esses outros deuses. Mas não fiquem, como nós diríamos hoje, em cima do muro. Não fique cambaleando entre duas ideias, que é como a Bíblia vai mostrar. Não fique tentando servir a Deus e servir aos deuses. Escolha ou esse caminho ou esse caminho. Não tem como nós agradarmos ao Senhor verdadeiramente com um coração dividido. Por isso que tudo começa com o coração transformado. Então, ao dizer isso, Josué lidera a sua casa dizendo, mas eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Não importa o que aconteça, não importa os caminhos ou os rumos que a nossa vida toma, nós serviremos ao Senhor. Então, meus irmãos, pais, nessa manhã Deus nos chama para servir ao Senhor com alegria, com integridade de coração e de conduzir a nossa casa nesse mesmo propósito. As mães que não têm um marido que serve ao Senhor, nós temos o exemplo de Lídia. Lá em Atos, ela converteu-se ao Senhor, Deus abriu-lhe o coração e é dito ali que Deus chamou a sua casa. Mas o papel, quando temos um homem e uma mulher que servem ao Senhor, o papel principal é do homem como cabeça da sua casa. E como a mulher é a auxiliadora e a ajudadora, ela também tem essa função. Então, quando nós vemos lá em Colossenses e também em Efésios, naqueles textos que falam sobre a família, nós temos ali os pais chamados a conduzir os seus filhos na admoestação do Senhor. Nós temos os pais, o homem e a mulher, chamados a levar os seus filhos à obediência de Deus. Só que diante de Deus, quem responderá? É o marido, é o pai. Porque a ele foi dada esta função de pastorear a sua casa. Lá em Efésios nós lemos que o marido foi chamado para amar a mulher, como Cristo amou a igreja, e assim como Cristo vai apresentar a noiva pura diante de Deus, ao marido é chamado também para fazer isso. Ajudar a sua mulher no seu progresso espiritual. Então há um compromisso aqui de Josué de que ele conduziria a sua casa nos caminhos do Senhor. E isso aqui é feito diante do Senhor. Como nós vamos ver no restante do texto, versículo 16, por exemplo, o povo responde que faria isso, que não abandonaria o Senhor, mas serviria ao Senhor e deixaria os outros deuses. Tudo isso daqui é uma renovação da aliança. Como o título da editora aqui colocou, renovação da aliança. É porque eles estão como povo de Deus, diante do Senhor, sendo chamados ao compromisso, e a sua resposta é uma aliança com o Senhor. Sim, Senhor, nós faremos. E que caia sobre nós a maldição que a aliança prevê, se nós não o fizermos. Infelizmente, eles não fizeram. O livro de Juízes vai mostrar como eles andaram pior ainda. Se desviaram do Senhor. Depois, no período dos reis de Israel, continuaram se desviando do Senhor.
até que veio a consequência disso. Então, meus irmãos, nós como pais, quando batizamos os nossos filhos, quando nós os apresentamos diante do Senhor e os marcamos com o sinal do pacto, nós estamos nos comprometendo a ensinar as crianças a amarem ao Senhor, a ler a Bíblia, a orar. Isso é um pacto, isso é uma aliança. E nós estamos nos comprometendo com o próprio Senhor. Estamos dizendo ao próprio Deus, sim, nós faremos isso. E se nós não fizermos isso, nós estamos negligenciando a ordenança do Senhor. Por isso, meus irmãos, tanto aos pais aqui, em primeiro lugar, é nos dado a tarefa de liderar a casa na presença do Senhor, mas isso é fruto de um coração dedicado ao Senhor. Então, pais, Deus nos chama para amá-lo sobre todas as coisas. E o nosso amor pela nossa família se mostrará não pelo tanto de dinheiro que nós ganhamos, pelo tanto de coisas que nós entregamos, mas o nosso amor verdadeiramente se revela quando nós transmitimos o amor do Senhor a eles. Essa é a principal função. Nós temos que sustentar a nossa casa, temos sim que cuidar da nossa família e fazermos o que for necessário para que ela tenha coisas boas. Mas, em primeiro lugar, a primeira coisa que deve ser buscada é que nossos filhos amem o Senhor. Se na idade adulta eles não tiverem nada mais, não tiverem formação, não tiverem um emprego, tiverem que viver com dificuldade, se eles tiverem ao Senhor, o nosso papel foi feito. A principal herança que nós entregamos aos nossos filhos é que eles amem ao Senhor. Por isso, meus irmãos, nós somos chamados a isso, a amá-lo sobre todas as coisas. Mas esse texto aqui não serve só para os pais, ele serve para cada um de nós. Comprometer-se com o Senhor, dedicadamente. Pais, mães, tios, tias, avós, avós, todos aqueles que creem no Senhor Jesus são chamados a amarem a Deus sobre todas as coisas, a viverem com fidelidade ao Senhor, ter o seu coração integralmente voltado ao Senhor, viverem de fato a verdade que professam. Aquilo que prometemos um dia aqui na profissão de fé e no batismo deve ser recordado constantemente. Somos chamados a viver com fidelidade ao Senhor, não criando outros mecanismos, mas submetendo tudo à vontade do Senhor. Tudo aquilo que nós pensamos, sonhamos, aquilo que buscamos, tudo colocado na presença de Deus e confiando que Ele trabalha para que essas coisas aconteçam. Então, meus irmãos, aqueles que ainda não se comprometeram com o Senhor, há aqui um chamado de Deus para isso. Amar o Senhor é encontrar o verdadeiro amor. Amar o Senhor é encontrar a verdadeira satisfação. Esse mundo traz muitas dificuldades, muitos problemas. Nós lamentamos a tragédia que aconteceu na sexta-feira, aquele avião que caiu. Tudo isso são efeitos da queda, a dor, o sofrimento, a separação, as doenças que nós enfrentamos, as dores que nos atingem durante anos na vida, em alguns casos. Todas elas são efeitos de um mundo que caiu e que precisa do Salvador. Apesar de vivermos assim nesse mundo, sofrendo em alguns momentos, chorando, passando por dores, quando nós encontramos o Salvador, todo esse fardo é amenizado. Em Mateus 11:28, Jesus disse: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." O fardo, quando carregado sozinho, é muito pesado. Quando nós carregamos sozinhos as nossas dores, as nossas aflições, elas são impossíveis de serem carregadas. Mas quando Cristo está conosco, Ele nos ajuda a carregar. Ele nos ajuda a suportar tudo isso. Ele nos ajuda a caminhar com alegria nesse mundo. Não porque as coisas vão todas bem, mas porque nós contamos com a sua companhia. Por isso, meus irmãos, esse texto nos chama a dedicação ao Senhor, ao compromisso com Ele, para experimentar das delícias que há da sua companhia. Como ao carcereiro foi dito: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa.
Que o Senhor nos ajude nesse propósito. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, damos-te graças porque a tua palavra mostra o poder do Senhor. Nós sofremos nesse mundo, nós gememos muitas vezes diante da aflição e os fardos parecem pesados e duros de serem carregados. Mas o Senhor prometeu carregar no nosso lugar, amenizar as nossas dores. Por isso, Senhor, nos ajude a nos comprometer verdadeiramente contigo mesmo. Tira de nós tudo ainda que nos afasta de experimentar verdadeiramente a alegria do Senhor, as delícias do Senhor. Aplique em nós essa mensagem, Senhor, aplique em nós a tua palavra, para que nós possamos viver com o Senhor a cada dia. E que possamos, assim como Josué declarou aqui, debaixo da graça do Senhor, servir nós e a nossa casa ao Senhor, com alegria e dedicação ao Senhor de toda a misericórdia, de toda a graça, de toda a bondade. Nos ajuda, Senhor, nesse propósito. Aplique em nós a mensagem da tua palavra e que possamos sair mudados daqui, Senhor. Tira de nós o que nos afasta do Senhor. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.